da JPTV e do portal JP News. Eu sou o programa Estúdio Aberto, um programa da Rádio Progresso de Montenegro, trazendo as notícias aqui da região do Vale do Rio Caí, do Brasil e do mundo. Ao meu lado está João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Bem, graças a Deus, na véspera da véspera de Natal, né, Adriano? Exatamente, véspera da véspera, quando tivemos hoje pela manhã uma sessão diferenciada da Câmara de Vereadores de Montenegro. A primeira parte da sessão foi homenageado o Dr. Tomás Coleto, ex-promotor de justiça de Montenegro, que hoje atua em São Leopoldo. Uma merecida homenagem, né? Olha, nós tivemos a oportunidade de... Cidadão montenegrino. Eu acho que ele é natural do Rio de Janeiro, né? E foi homenageado aí, foi obsequiado, né, com o título de cidadão montenegrino, que não é pouco, né? Mas nós tivemos a oportunidade de conversar com ele uma outra vez, de assistir entrevistas gravadas com ele aqui no próprio grupo Progresso de Comunicação, e a impressão que ele deixou é a melhor possível, né? Um homem reto, preparado, inteligente, né? Montenegro dá um título a quem merece, né? Parabéns a ele, né? E parabéns, por que não dizer, à própria Câmara de Vereadores que teve a iniciativa. Tá certo, Teixeira, olha só, a Moretti Tavares, que é o presidente do Conselho Municipal de Drogas, foi nomeado coordenador da Defesa Civil de Montenegro. Primeira vez que Montenegro, por incrível que pareça, que tem um coordenador. Até então era feito nas coxas, dá para dizer assim. A Moretti vai acumulando funções, né, Adriano? Mercê do seu trabalho, da sua competência, né? E também, por que não dizer, da sua disponibilidade. Numa sociedade em que as pessoas não querem mais assumir certas encrencas, não é, Adriano? Nós temos aí o caso de escolas para as quais ninguém se candidata a diretor da escola, né? Isso é um sinal dos tempos, né? Não é nada apocalíptico, mas mostra a falta de engajamento das pessoas e também o tamanho da encrenca que é dirigir uma escola hoje, com o desrespeito que existe, né? Com o pouco prestígio que é dado e com a pouca liturgia do cargo. As pessoas não têm o devido respeito, então aquilo que se via no passado, em que ser diretor de algo era uma honraria, hoje é encarado como uma encrenca da qual as pessoas fogem. E o Amoretti já mostrara à comunidade que ele era um homem disposto a abraçar troncos espinhosos, né? Ser o próprio comandar o próprio Comad é uma encrenca, né? Não é uma tarefa fácil, e ele, como policial, tem uma experiência larga e um coração generoso. Nós desejamos a ele que ele tenha sucesso aí na Defesa Civil de Montenegro, que, como tu disseste muito bem, São Sebastião do Caí já tem há muito tempo, né? Sim. E Montenegro, incrivelmente. Aliás, isso tudo revela um pouquinho da nossa precariedade administrativa e também da pouca participação das pessoas nesta comunidade chamada São João do Montenegro, que, segundo Ernesto Lauro, continua sendo o nome desta querida cidade. Muito bem, Teixeira, vamos lá para mais informações aqui do nosso espetacular portal JP News. Antes eu quero trazer uma notícia aqui do Jornal Progresso, na verdade, é uma visualização do Roda do Tempo, os festivais de música do Cine Tanópolis, uma foto fantástica aqui do acervo do Flávio Brochir, que mostra os festivais musicais dos anos 70, em 71 e 72 aconteceram alguns festivais, o nosso colaborador aqui, o Flávio Frilich, que foi um dos participantes, Mário Mariotti, uma turma grande que participou aqui, inclusive o Egon Schaefer fez parte de um dos corpos dos jurados. Né? É mesmo? Isso. O Mariotti como intérprete, como músico? Isso. Que espetáculo. Nosso querido Mariotti, tu sabes que eu andei sob os embalos daquela banda, né, dele e do Nino, né? Era um pessoal que eles tinham, tu sabes, Adriano, muito talento, viu? Tu tivesse a oportunidade de entrevistá-lo na beira do rio, sim, né? Sim. E era um pessoal com muito talento, eles levavam a gente assim por uma situação, a gente se achava diante de uma grande banda e era, né? Aliás, bons tempos aqueles em que a gente não ficava exaltando só as bandas de fora, né? Salvo uma coisa assim, outra excepcional, como foi o caso dos Beatles, né, que arrastaram multidões do mundo inteiro. Nós também tínhamos aqui bons covers, né? E pessoal que sabia tocar e cantar muito bem. Esta foto é a foto maravilhosa na página 2 da edição de hoje, aliás, na verdade com a data de amanhã, mas a distribuição está sendo feita nesta quarta-feira, dia 23. Eu fiquei com curiosidade ali de tentar identificar um ou outro. Eu olhei as moças e rapazes ali,
tenho certeza de que conheço pelo menos uma das moças, né? Lembro assim de memória, e o próprio, acho que é o Decusati, que está ali, o irmão do Otávio, quero crer, né? Não tenho certeza também, mas é bacana demais, né? Cine Tarnópolis lotado, eu não do festival, mas no caso das sessões de cinema, eu era um dos que tomava assento lá. Uma coisa curiosíssima era, às vezes para matinê, o pessoal chamava matinê e a sessão vesperal. Matinê, uma aplicação inadequada, porque a sessão de cinema acho que era às 2 da tarde, né? Então de matinê não tinha nada, né? Então às 2 da tarde era a matinê e às 4 era a sessão 4, algo assim, era a sessão vesperal. E o filme, não raro, eu acho que era diferente, né? Mas muito bacana. Tempos aí, bons tempos esses do Cine Tarnópolis, e a nossa cidade perdeu muito, né? Com esta extinção. Aliás, não é só isso, mesmo nas avenidas São João em São Paulo, por exemplo, na Ipiranga, São João, com cinemas que hoje são ou digamos assim, foram adquiridas, né, por determinadas correntes religiosas, né, ou viraram até coisas muito decadentes, até como cine pornô e coisa assim. A pena. O tempo muda, a gente se adapta, e sem nostalgia, sem melancolia, a gente também exalta o que foi bonito. No caso do cinema, aquela sala lotada, Adriano, tu manter uma gurizada e uma juventude calada, né, assistindo filmes bang bangs, né? Normalmente era bang bang, aquele era um absurdo que tinha de bang bang, né? Aqueles que o sujeito dava 450 tiros e não acertava ninguém, né? O mocinho não morria, né? Não levava nem tiro, né? Tomava um bofetão, não sangrava, né? Uma coisa assim, coisas do cinema, com recursos bem menores, né? E com uma fantasia assim de herói. Aliás, o americano sempre se revestiu desse negócio de heroísmo, né? O super-homem, essas coisas assim excepcionais, né? Identificando a sua nação como uma nação acima da média, né? Quer dizer, o super-homem não vive em São Paulo, não vive na São João do Montenegro. O super-homem vive em Nova York, vive lá em Chicago, sei lá onde é que era o tal do Clark Kent, né? Onde é que tu, não sei se tu não lembra. Sim, onde é que ele morava? Tu lembra da cidade? Não lembro, né? Não. Não era Gotham City do Batman, né? Não. É outro caso, Batman, né? A cidade americana, né? Os heróis estão lá, os super-heróis. É o país dos heróis, né? Da Mulher Maravilha, né? Isso tudo vai entrando no imaginário tanto dos americanos quanto dos não americanos, né? E enchendo a bola de uns e murchando a bola de outros, né? Quer dizer, aqui é a terra dos... Tu imagina assim, há 50, 60 anos atrás, aqui é a terra dos caipiras, lá é a terra dos modernosos, né? E aí vai. Olha só, o Jornal Progresso está destacando aqui na página 3 que o vereador Roberto Bratz está indignado, dizendo que o prefeito Aldana está muito mal assessorado. Ele fez um levantamento aqui de um caso lá de Santos Reis, do asfaltamento lá de Santos Reis, que foi asfaltada uma via de 1 quilômetro, e segundo o vereador Bratz, ninguém da prefeitura pensou na boca de lobo, ou seja, do escoamento da água dessa rua. Daniel, o vereador Bratz é um homem experiente, né? E normalmente ponderado. Quem acompanha as sessões da Câmara de Vereadores, e mesmo quem já, digamos assim, já o conhece de longa data, porque ele deve estar no 4º mandato, eu não sei qual é o mandato, 4º ou 5º, né? E ele tem uma experiência, é uma pessoa bem pautada. Eu recomendaria ao Executivo que escutasse a crítica, né? Tu sabes que a gente ficar na vitrine, ser vidraça, é sempre complicado, né? Porque o pessoal atira pedra, e eu mesmo. Volta e meia sou apedrejado, né? Pô, por que você não fez tal coisa, né? Ou eu mesmo me apedrejo de mas podia ter feito de outro jeito. Ninguém gosta, né? A crítica é uma coisa normalmente dolorosa e ela bate na nossa vaidade. Por que as pessoas não gostam? Porque bate na nossa vaidade. Quanto mais humilde for o homem, mais tranquilo ele se mostra ao receber a crítica, né? E, portanto, o Executivo fica aí a modesta sugestão para que o prefeito Aldana pense no que o vereador Bratz falou. Não é um qualquer, é uma pessoa experimentada, né? E não sei, não vejo, a menos que haja aí um viés político futuro, né, Adriano? Por exemplo, vamos montar aqui um cenário possível, né? O vereador Bratz concorre a prefeito, por exemplo, vê o Aldana
como um candidatíssimo à eleição, melhor dizendo, porque não foi eleito para o cargo, ele assumiu em função do impeachment, né? Então, ele de repente vê o Aldana como um oponente em futuro próximo e começa a bater no Aldana. É uma leitura aqui imaginária, né? Mas em não sendo algo desta natureza, volto a recomendar, preste atenção no que ele está dizendo, porque é uma opinião a ser ouvida. Muito bem, Teixeira, a gente continua com os assuntos aqui. A vereadora Rose diz que é parceira para a abertura de CPI das máquinas chinesas. Olha só o que ela está dizendo, Teixeira. Acho que esta CPI ainda não saiu, porque iria acontecer no mesmo período do processo de investigação da ciclovia. Ela disse que os vereadores Márcio Miller e Renato Crantos chegaram a dizer que apoiariam a CPI. Eu também tenho todo o meu apoio, sou parceira, disse a Rose. Bem, Adana, é uma surpresa aí, né? Há algumas surpresas, né? A maior delas é ela dizer que o Renato Crantos apoiaria a CPI, né? Estranho, porque as máquinas chinesas pertencem ao período do Percival de Oliveira, né? Do qual o vereador Renato Crantos é fiel escudeiro, né? Ainda que não mais no mesmo partido, ele se mostra sempre muito leal ao Percival de Oliveira e coloca a administração Percival como uma das mais prolíficas, né, e competentes que Montenegro já conheceu. Isso na opinião do vereador Renato Crantos. Ele apoiar uma CPI relativa às máquinas chinesas, confesso aqui de pronto que estou muito surpreso, né? E dando ao mesmo tempo parabéns a ele, porque tudo indica que o assunto merece uma CPI. Tudo indica que o assunto tenha, inclusive, uma repercussão maior do que a própria ciclovia, né? Haja vista que a ciclovia ela foi extinta em poucos dias ou horas, né? Não se tem mais aí, nem lembrança, a gente nem lembra mais que um dia teve ciclovia ali. Né? E as máquinas chinesas, que eu saiba, ainda estão aí. E o jeito de se ver livre delas é pintar de verde e jogar no mato, né? Passa uma boa mão de tinta verde e joga no mato. Inclusive o vereador Márcio Miller, na tribuna da Câmara, disse que no ano de 2016 não haverá uma CPI, e sim várias CPIs. Né? Opa! Né? A chapa aí vai esquentar. É bom, né? Ano eleitoral. Chumbo trocado não dói, já dizia o saudoso Brizola, né? De tal sorte que vamos ver, né? Vamos ver aí o que o pessoal fala. Claro que sempre há o viés eleitoreiro, né, Adriano? E houve uma lua de mel, né? Quando o Paulo Azeredo foi impedido, houve uma lua de mel, assim, né? Entre o executivo e o legislativo, mas quebraram os pratos já, né? A lua de mel acabou, já voltaram em aviões diferentes da lua de mel, né? E agora o negócio, agora é quem pode mais, chora menos. Bom, muito bem, Teixeira, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos no segundo bloco para quem assiste a gente gravado pela JPTV.